Deixa eu contar a história agora da vovó. Essa vovó, ela fica chorando no tribunal agora, mas é uma cretina. Com todo o respeito do mundo, eu respeito demais as vovós, mas a senhora não vale nada, hein, minha senhora? Ela arquitetou, de acordo com as denúncias, a morte do ex-genro dela, porque ela não queria dividir a família. Mas como assim que você arquiteta a morte do seu ex-genro para não dividir uma família? Essa é uma história que dá um livro. Essa senhora que você está vendo aqui agora tem uma história tão macabra que só poderia ser contada por uma das maiores repórteres que nós temos na TV brasileira. Uma repórter que está lá nos Estados Unidos e é a nossa correspondente aqui do Balanço Geral. Tina Roma, com você. Uma idosa, um plano macabro, a morte de um professor de direito, o genro dela. Dona Edelson, de 75 anos, afirma que é inocente, mas a promotoria não acredita nela. A história de Donna daria um roteiro de filme digno de Oscar. Ela foi presa ao tentar embarcar com o marido para o Vietnã. Esse é o momento em que Donna é escoltada pela polícia no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. A polícia descobriu que ela e o marido tinham comprado uma passagem às pressas e só de ida para o país asiático. Para entender tudo, é preciso voltar 10 anos. O ano era 2014. Dona Edelson vivia uma boa vida. Ela e o marido moravam em um apartamento em South Beach, em Miami. Os dois administravam uma renomada clínica odontológica. Até que o genro dela, Dan Markel, de 41 anos, foi vítima de uma emboscada. Ele estava na garagem de casa, saindo para o trabalho, quando foi assassinado com 2 tiros na cabeça, em Tallahassee, outra cidade da Flórida, a quase 800 quilômetros de Miami. A filha de Donna, Wendy, foi casada com Dan Markel. Ele, um advogado e professor de direito muito respeitado na Universidade Estadual da Flórida e formado em Harvard. Eles tiveram 2 meninos, mas o casamento terminou e eles entraram com um pedido de divórcio. Donna não aguentava a tristeza da filha e tentava levar o Andy e os netos de volta para Miami. Mas o genro dizia que queria os filhos por perto, queria ajudar a criá-los. Um juiz concorda e o Andy tem que ficar em Tallahassee. Donna fica furiosa. A matriarca da família oferece ao genro 6 milhões de reais para ele mudar de ideia. Outro filho de Donna, Charlie Edelson, tem uma ideia: contratar um assassino. Ele encontrou 2 homens de uma gangue perigosa. Pagou 600 mil reais pelo serviço. Em julho de 2014, Luiz Rivera e Sigfredo Garci renderam Dan Markel, executaram o plano e cumpriram o combinado. Os promotores dizem que foi Dona Edelson que deu o dinheiro ao filho para matar Dan. Donna afirma que é inocente, mas ela agora pode enfrentar até a prisão perpétua, a mesma que o filho dela, Charlie, recebeu como pena há 2 anos. Os 2 assassinos foram presos e julgados primeiro. Ela sim pode ser condenada numa pena de prisão perpétua formal e direta, porém eu destaco o seguinte: se ela for condenada por uma pena de 30 anos de regime fechado, automaticamente essa pena já é uma prisão perpétua indireta, já que ela estaria aí próxima dos 105 anos de idade no final da pena. A polícia e o FBI tentaram coletar provas sólidas para garantir a condenação de Donna. E uma escuta ajudou a colocá-la no banco dos réus. Os agentes interceptaram uma ligação dela com o filho, Charlie, em que acerta o planejamento e o pagamento do crime. Até que ela tenta embarcar para o Vietnã, país que não possui tratado de extradição com os Estados Unidos. A promotoria não teve dúvidas. Donna estava tentando fugir e pediu a prisão dela. Porque como não há tratado de extradição entre Vietnã e Estados Unidos, caso ela conseguisse a sua fuga para o Vietnã, seria muito difícil que ela retornasse aos Estados Unidos, significando a impunidade. A defesa afirma que não há provas contra Donna e que os assassinos agiram por conta própria para extorquir a família. No primeiro dia de julgamento, Luiz Rivera, um dos assassinos, deu detalhes de como seguiu Dan Markel até o momento do ataque.
Um vizinho da vítima e o legista prestaram depoimentos. Eles descreveram a brutalidade do crime. Além da gravação para o filho, a promotoria exibiu e-mails que provam a participação de Donna no assassinato. No caso em concreto, existem troca de e-mails e interceptações telefônicas, no qual a pessoa supostamente estaria aí planejando e até tentando se esquivar, né, de futuras condenações da prática do crime. Isso já é indício suficiente da autoria da materialidade delitiva. E nesse caso, somente isso já pode sim ser aí uma prova. O caso envolvendo Donna Edelson promete atrair a atenção da mídia nos próximos dias. Isso porque nós estamos falando de disputa familiar, crime por encomenda e a acusação de uma avó que seria capaz de planejar a morte do ex-genro. Tudo isso mexe com a opinião pública. O julgamento deve durar algumas semanas e pode finalmente encerrar uma história que já dura mais de uma década. Passaia. Valeu, Tina. Obrigado. Acompanha o julgamento, depois você fala pra gente.